Olá, pessoal. Vamos ver aqui outra pergunta. Você poderia emitir sua opinião sobre a faixa etária em que é mais indicado o IPCA? Esses corretores de celular, né, gente? IPCA Renda Mais. Quer dizer, na verdade é Tesouro Renda Mais, não tem IPCA no nome, mas com certeza não é IPVA. Bom, é, assim, eu não tenho opinião formada ainda. O Tesouro fez um desenho para todas as faixas etárias poderem aproveitar esse investimento. Veja só, quem, por exemplo, estiver completando 65 anos em 2030, primeiro vencimento, está atendido. Então, quem vai completar 65 anos em 2030 hoje tem 58. E de 5 em 5 a gente vai descendo essa escala até 2065. Ora, quem terá 65 anos em 2065 nasceu em 2000. Hoje tem 22 ou 23 anos. Então, começando ali nos 22 anos, de 5 em 5, tem um prazo para essa pessoa. O Tesouro Nacional fez já deu um rol completo, uma coisa que a gente não tem no Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto, né, pessoal? Com 3 prazos de prefixado, 3 prazos de tesouro principal e 3 prazos de tesouro IPCA com juros. Isso é muito pouco. O leque tinha que ser muito maior. Que bom que nesse Tesouro Renda Mais eles se ligaram e vão colocar já o rol completo para você, com toda a faixa etária aí, qualquer idade, você vai encontrar um prazo que vai ficar mais ou menos ali, não vai, pode não ficar perfeitamente encaixado, é óbvio, mas quem tem 30 anos hoje, daqui 35 anos, vai ser 2058. Ah, não tem, vai ter que ser os 55 ou os 60. Aí vai no 55, porque já é bastante tempo investindo aí, deixando esse juro composto agir, certo? Então, a faixa etária, eu não tenho opinião formada, porque eu acho que depende do objetivo. Esse desenho de título, certo? Um título aí que vai. Que vantagem que ele vai te dar? Ele vai te dar uma vantagem de você ter um vencimento fracionado, mantendo o poder de compra. Isso é uma bela vantagem. Né? Porque tem investimentos hoje que pagam menos que a inflação e o pessoal está feliz investindo neles, certo? Então isso é uma bela vantagem. Pode ser usado em qualquer idade. Se tivesse, por exemplo, eu que não estou aposentado e estou, digamos, perto da aposentadoria, se eu. Só que o prazo está muito longe, né? O prazo do título aí, o 30, né? Está um pouco longe. Eu gostaria que tivesse um 25, porque eu gostaria já de poder ir manejando esse. No contexto do investidor, de investir ainda, de estar trabalhando e investindo. Eu gostaria de ter um renda mais que eu posso colocar ali um X do meu patrimônio em que ele vai me dar possibilidades de eu fazer um aporte fracionado em alguma outra coisa, em algum outro título. Eu gostaria de ter, certo? Para mais cedo até. Mas não tem, é só para 2030. Bom, então, qual faixa etária é mais interessante? Eu acho que todas. Tá? Falando bem francamente, eu acho que todas, eu não estou me esquivando da pergunta. Tá? Se a gente for usar o critério. Porque eu acho que a pessoa tem que investir sempre, certo? Tu não tem que investir só quando tu tem 40 anos para aposentadoria. Tu não tem que investir assim que tu começar a trabalhar com 20 anos, vamos supor, né? Claro que isso aí é muito diferente dependendo da região do Brasil, da realidade de cada um, mas você pode primeiro construir ali a sua vida, alguma coisa e tal, e investir um pouquinho mais tarde. Claro que o ideal sempre é investir o mais cedo possível, mas não é sempre que dá. Então eu acho assim que a faixa etária mais interessante é aquela em que a pessoa entendeu a finalidade, entendeu as vantagens e as desvantagens do renda mais. A pessoa não pode se iludir achando que aquilo é renda, porque não é renda, é uma divisão do patrimônio ao longo de 20 anos
Mas é uma opção, é uma opção. Pode gastar tudo, tem pessoas que querem isso, certo? Que querem. Não, eu não quero deixar patrimônio para herdeiros, eu quero gastar tudo. O Tesouro Renda Mais fechou. Fechou, ficou excelente para essas pessoas. É, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que construir sempre um patrimônio e a próxima geração tem que continuar construindo e assim por diante. Então, na verdade, eu acho que a idade em que o investidor se dá conta de que ele sabe o que ele está fazendo, de que ele sabe como ele está gerindo a sua carteira, de que ele tem já os objetivos, os propósitos traçados e etc. Quando o investidor amadureceu e sabe direitinho o que ele está fazendo, certo? Porque aí sim vai ficar muito interessante. Se pode ser mais interessante o Renda Mais até do que o próprio IPCA principal, por exemplo, você não ter a cobrança semestral da taxa B3, acho interessante. Por esse motivo, acho interessante. Porque você tem a opção de, mas depois você paga a B3. Sim, você paga depois, mas você não paga agora. Então você pode investir mais agora, certo? Então, desde que as taxas sejam no mínimo iguais, né? Como eu falei no outro vídeo, o Renda Mais, no estrito senso, você pode pensar que ele tem um pouquinho mais de risco que o IPCA principal, né? Porque você pode ter problemas ao longo dos 20 anos em que o Tesouro tem que te pagar. E se ele te pagou tudo de uma vez só, você já recebeu, a dívida tá quite, certo? Então tem isso aí também. Mas a minha resposta é muito aberta, é isso mesmo. Eu acho que é para a idade em que a pessoa entendeu o objetivo do título, entendeu como é que ele funciona, entendeu que você está gastando patrimônio. Não, se está gastando patrimônio, então não tem lugar na minha carteira. Não, não é assim. Você tem vantagens nesse título, muitas vantagens, tá? A maior delas é que ele te paga na fase da fruição, ele te paga a inflação. E tem investimento que não paga a inflação e as pessoas estão felizes investindo neles. Pensem nisso, certo? Eu acho que é a idade em que o investidor amadureceu e entendeu e sabe o que fazer e está consciente que está gastando patrimônio, se é esse o objetivo. Ou, por outro lado, ele pode também fazer uma carteira mista, em que ele pode ter tesouro IPCA com juros, tesouro prefixado com juros, fundos imobiliários e pode ter o tesouro renda mais complementando, digamos, uma carteira 25% em cada um. Não vejo nenhum problema. Até seria bem saudável esse tipo de carteira. E não, eu quero justamente para receber o dinheiro fracionado e continuar reinvestindo, também é uma excelente escolha, certo? É uma excelente escolha, tá? Eu acho que está nas mãos do investidor. É o investidor que tem que refletir, que se conhecer, que saber dos seus objetivos para ver em qual idade ele vai começar a aportar nesse título. Sem dúvida que quanto mais tempo de juro composto, melhor. Mas a gente tem que ver a circunstância de cada um. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.